Pronto, a gente está gravando aí já. Então, que sejam todos vocês bem-vindos aí para mais essa reunião nossa. Eu nem sei quantas já foram. Deixa eu ver aqui. A gente já começou no dia 27 de maio, e de maio para cá, com essa, são 12 reuniões, 12 semanas. A gente está em 3 meses de estudos que a gente tem se dedicado aí nas manhãs. Na primeira foi na quarta-feira, né? Nas demais, na manhã de uma quinta-feira. E tem sido muito legal a gente poder ouvir colegas de outros lugares e trocar experiência. Sempre que alguém quiser receber as informações, tem o grupo do WhatsApp, onde só eu mando as informações, está lá no WhatsApp, é só pedir a inscrição. Então, que Deus nos abençoe a todos. Eu vou passar direto para o Lucas. Eu acho que a gente tem o costume de fazer uma oração de abertura, de repente o Lucas mesmo poderia fazer e seguir com a reunião. Então, que Deus nos abençoe a todos. Pode ser. Bom dia a todos os colegas. Deixa eu fazer uma pequena oração. Querido Deus amado Pai Celestial, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos reunidos. Agradecemos por este momento, um momento de compartilhar, um momento de aprender, um momento também para podermos conversar. E te agradecemos porque através do Espírito Santo nós podemos estar reunidos através da fé em Cristo para sempre tentar capacitar e nos ajudar mutuamente para que o reino de Deus continue sendo anunciado. Nós te agradecemos pelo cuidado da nossa família e também te pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento, sempre nos guiando através do teu Espírito Santo. Abençoe os nossos familiares, as nossas esposas, os nossos filhos, todos aqueles o qual nós somos responsáveis. Por isso, amado Pai Celestial, nós te agradecemos pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, novamente, bom dia a todos aí. Sou o pastor Lucas Pindes Grafunder, pastor aqui em São José dos Campos, um FUCS no ministério. Me formei em 2017 e vim para cá logo após a formatura. Então, estou aqui em São José dos Campos, na congregação Cristo Vive, faz uns 2 anos e meio, mais ou menos. Achei muito interessante essa reunião, né? E nós temos aprendido muito nas reuniões, e quando foi colocado se alguém queria falar ou apresentar uma reunião, eu me aventurei, né? Me auto-indiquei, digamos assim. Mas, por alguns motivos bem interessantes, acho muito bom, eu procuro sempre, particularmente, colocar em todas as possibilidades que eu tenho, algumas aflições do início do ministério. E compartilhar com vocês, né, com pessoas, com pastores que já estão há mais tempo no ministério, e isso tem me feito, digamos assim, um benefício muito grande. Não deixar algo preso, ou digamos assim, não expor alguma aflição, ou algum questionamento, ou alguma alegria que a gente tem no ministério, não deixar isso e não compartilhar com outros pastores. Aqui no Distrito Paulista, em São Paulo, todos os momentos que a gente esteve em reunião com os pastores, e quando eu fazia o estudo, algo assim, sempre tentei expor algumas dificuldades que eu estava tendo no ministério. E isso tem ajudado muito. Por isso eu me aventurei aqui conversar com vocês, assim como nós temos visões de pastores com mais tempo de ministério, achei interessante também compartilhar algo que um recém-formado está passando, né? A gente viu em outras apresentações aqui de digamos assim, de uma ênfase que o seminário tinha antes e que tem agora, diferente, que isso atrapalhou muito o ministério. O pastor Adelar conversou, né, e sobre isso semana passada, outros colegas também já manifestaram isso. E hoje, dentro desse assunto, missão compartilhar, eu quero trazer um pouco disso, um pouco dessa minha recém-visão, desse início de ministério, algo que a gente sonha, que a gente tem um objetivo para chegar lá. E por isso eu trago aqui, porque a gente pode também depois ouvir testemunhos, ouvir conselhos, né, que vocês possam nos dar também. Pode ser que outros colegas que se formaram recentemente também tenham as mesmas aflições e vocês tiveram algo parecido no início
do seu ministério, e acho que é um momento muito bom, essas reuniões que estamos tendo, para justamente isso, né? Podermos nos capacitar e ajudar a construir essa nossa vida ministerial da melhor forma possível. Como a gente está reunido entre pastores, a gente fica mais à vontade de conversar algumas coisas, e isso é muito bom, e tem sido, acho que a gente pode notar que hoje em dia os pastores estão se ajudando, acho que muito mais, né? E isso, pelo menos na minha visão, é um pouco disso que eu tenho. Eu sou, só para explicar um pouquinho, eu nasci no Rio Grande do Sul, em Canguçu, meu pai é pastor, Fernando Grafunder, lá em Coronel Barros, Rio Grande do Sul. Então, querendo ou não, acaba que eu tenho uma visão de ministério por estar também junto com meu pai, né, e ter aprendido dele e observado dele muitas coisas. Então, pode ser que dentro de alguns questionamentos que nós vamos fazer aqui, isso passe bastante por aquilo que eu vi o meu pai fazendo, aquilo que eu vi as aflições dele, né, as alegrias dele no ministério, e hoje também compartilhando com vocês toda essa vida que Deus vai nos conduzindo. Eu escolhi esse tema, missão compartilhada, porque é um tema que, no meu contexto, aqui em São José dos Campos, ele é muito importante, muito importante. Nós sabemos que missão compartilhada pode ser estranho, né? Missão compartilhada como? Aí a gente pode até pensar, aí já vem a palavra ecumenismo, né, na nossa mente, né? Mas antes de entrar propriamente nesse termo missão compartilhada, eu vou trazer algo que nós já sabemos, né, sobre a Missio Dei, mas aqui eu vou trazer um trabalho de um colega nosso, pastor Rômulo de Souza, ele é pastor no Rio de Janeiro, e ele traz um trabalho da Missio Dei em relação à missão urbana. Até o nome do artigo dele, de 2012, o CPT dele de 2012, Missão Urbana, uma proposta holística, contextual e confessional. Eu não vou colocar nenhum slide aqui, porque pode ser que a maioria apenas esteja escutando, né? Às vezes a gente vai escutando, vai fazendo outros afazeres que nós temos, então eu não vou compartilhar no slide, pode ficar apenas escutando ou ficar olhando para essa minha carinha bonita aqui, também é uma opção. Mas antes de nós falarmos dessa missão compartilhada, o que nós sempre precisamos definir bem, e os luteranos fazem muito bem isso, é a questão da Missio Dei. A doutrina, essa primeira parte eu vou ler um pouco mais, porque é uma parte mais técnica, né? Então eu vou ler um pouquinho mais, para nós apenas deixarmos bem claro, né? O que nos leva a falar sobre missão compartilhada. E o que nos leva, o primeiro ponto, é a questão da Missio Dei. A doutrina luterana da Missio Dei tem como base, conforme já foi demonstrado, essa doutrina, a missão de Deus. É importante, por isso, estudar um pouco mais detalhadamente os aspectos dessa doutrina e entender quais são as contribuições da mesma para a prática da missão. Antes de mais nada, é importante ressaltar que a doutrina da Missio Dei não é relativamente nova. É possível afirmar que Lutero já havia traçado elementos da Missio Dei em sua época, conforme explana um dos maiores defensores de Lutero como um missionário, Pekka Hüttingen. O ponto de vista missiológico de Lutero pode ser encontrado em sua teologia, a qual foca no trabalho construtivo de Deus na igreja, através da palavra e sacramentos. Pontos organizacionais e técnicos são secundários. Igreja e missão são integradas na teologia de Lutero. Para proclamar o evangelho, nós usaríamos a palavra missão nessa conexão. Para as nações, tanto judeus como gentios, se origina na Bíblia. Dessa forma, é possível destacar que missão é, em primeiro lugar, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através dos instrumentos da palavra e sacramentos. Então vem o papel dos homens, com o ofício do ministério e o sacerdócio de todos os crentes. Todavia, por muitos e muitos anos, a missão foi entendida como o deslocamento de missionários em busca daqueles que não conheciam nada a respeito de Deus. A missão também já foi vista de inúmeras outras formas, como expõe David Bosch. Às vezes ela foi interpretada primordialmente em termos soteriológicos, como salvar indivíduos da condenação eterna, ou foi entendida em termos culturais, como apresentar pessoas do Oriente e do Sul
as bênçãos e privilégios do Ocidente cristão. Frequentemente, ela já foi vista em categorias eclesiásticas, como expansão da igreja, ou de denominação específica. De quando em quando foi determinada em termos de história da salvação, como um processo através do qual o mundo, pela evolução ou por um evento cataclísmico, seria transformado no reino de Deus. Mas a partir do século XX, o entendimento de missão começou a mudar. Apesar do paradigma liberal que se instalou na teologia da época, por ironia, um dos maiores expoentes da tal teologia, Karl Barth, tornou-se um dos primeiros teólogos a articular a missão como atividade de Deus. Mas como a Missio Dei se relaciona com a tarefa da igreja? Bosch explana da seguinte maneira: a doutrina clássica da Missio Dei, como Deus o Pai enviando o Filho, e Deus o Pai e o Filho enviando o Espírito, foi expandida no sentido de incluir ainda outro movimento: Pai, Filho e Espírito Santo enviando a igreja para dentro do mundo. Em outras palavras, de fato a missão não é e nunca será obra humana, mas sempre uma obra divina. Contudo, o fato da obra missionária ser divina não pode servir como uma válvula de escape para tirar a responsabilidade da igreja e das pessoas. Muito pelo contrário, a Missio Dei deve impulsionar a todos os cristãos a saírem da zona de conforto e entender que a missão de Deus foi confiada à sua igreja e é a responsabilidade dela. É exatamente o que expõe Vicedon. Assim como Deus deu continuidade à obra de seu Filho por meio dos apóstolos, assim levou avante a atividade destes para o meio do fruto de sua obra, e ainda continua até alcançar seu objetivo. Dessa maneira, a missão da igreja é simultaneamente a Missio Dei nos tempos de hoje, pois está encerrada e promovida. Ela não é uma obra autônoma, de iniciativa própria, arbitrária da igreja. Ela também não se justifica pelo contexto. Missão é, antes, a obra fundamental de Deus, a obra do próprio Deus segundo seu início, sua natureza, sua tarefa. Também na missão da igreja, ele continua sendo aquele que envia, orienta, determina. Sendo assim, feita tal exposição acerca da Missio Dei, é possível afirmar que a doutrina luterana da missão é embasada na Missio Dei, desde a época de Lutero, e é consoladora, pois traz importantes contribuições para a missão da igreja. Em primeiro lugar, porque nela se nota que Deus é quem está no controle. Em segundo lugar, percebe-se que a igreja é uma ferramenta em suas mãos. Finalmente, pode-se dizer que, embora a missão não seja propriamente dos cristãos, ela é de responsabilidade destes e da igreja que foi enviada. Não em termos geográficos, mas teológicos. Portanto, é necessário que estes cumpram a sua missão com auxílio e orientação divina. Como eu disse antes, eu li aqui apenas para nós termos refrescado na nossa memória a questão da Missio Dei, né? E como é importante para nós luteranos esse termo. Porém, eu vou usar um outro termo também, que se chama Missio Ecclesia, né? Missão da igreja. Esse termo ele está no livro Missiologia, está em espanhol, do Dr. Sérgio Schelsky. Dr. Sérgio Schelsky, ele tem um livro, Missiologia, o nome, e ele traz esse termo, Missio Ecclesia. E isso é importante para aquilo que eu vou falar sobre missão compartilhada. A Missio Dei, ela é algo que nós confessamos, né, que nós cremos, e isso nos embasa para pensar qualquer tipo de missão a partir dessa doutrina, desse ponto. E quando o autor, o Dr. Sérgio Schelsky, traz a questão Missio Ecclesia, ele vai trazer dois aspectos, o aspecto negativo disso e o aspecto positivo, sendo que da Missio Dei nós não temos um aspecto negativo, mas da Missio Ecclesia, o autor aqui nos coloca isso. Eu vou trazer apenas um pequeno texto dele, do Dr. Sérgio Schelsky, sobre o aspecto negativo. Ele vai dizer o seguinte: num sentido negativo, a Missio Ecclesia pode nos levar, ou a missão da igreja, pode nos levar a ignorar que a missão pertence a Deus, deixando-a então nas mãos dos homens ou da igreja como instituição humana.
Quando a igreja esquece seu papel instrumental e se define como a fonte, a origem da missão, é aí que a vontade e a modalidade do homem prevalecem sobre a vontade e a forma que Deus revelou em sua palavra. Quando a igreja assume a missão, corre o risco de se perder em um vã ativismo voluntarista que perde de vista não apenas o significado, mas também o conteúdo da mensagem. E aí a pergunta que eu me faço, né, nesse início de ministério, principalmente olhando aqui para o meu contexto, será que não estamos, ou não estou, às vezes mais voltado para esse aspecto negativo da missão da igreja, né? Às vezes a gente, então, coloca a missão da igreja acima da missão de Deus. Às vezes eu já me fiz essa pergunta várias vezes aqui na nossa congregação. Mas posso dizer que nós, luteranos, não somos a missão da igreja, ou missio ecclesia, no sentido negativo, não por completo. Felizmente, eu tenho tido muito contato com muitas outras denominações, e às vezes algo que eu achava que, a igreja luterana é muito complicado, olha só tanta coisa, e aí a gente vai olhando outras denominações, às vezes, infelizmente, eu até me conforto de cara, a gente é muito de boa, a gente é muito tranquilo, né, em relação a vários aspectos. E pode ser que em 2017, antes de me formar, eu responderia, cara, os luteranos são missão da igreja no sentido negativo mais pleno, né? Os caras não fazem nada, é só programação e isso e aquilo. E com 2 anos e meio de ministério, eu já vejo, pelo contato que eu tenho com outras denominações, eu já digo, não, acho que os luteranos não são tão fortes assim em relação a outras denominações, nesse sentido negativo de missão da igreja. Mas é bom nós olharmos para aquilo que nós somos, né? Olharmos para o nosso arraial. E aí pode ser que, sem querer querendo, nós enfatizamos, pode ser que até pelas condições, nós enfatizamos aos nossos membros que a missão é da igreja, ou até eu coloquei um outro termo, pode ser que a missão é na igreja. E às vezes isso pode nos confundir. Pode ser que alguns exemplos nos atrapalhem a colocar a missão de Deus como missão de Deus, né? Pode ser que algumas tentativas que a gente faça na igreja, programações ou algo assim, possam atrapalhar nisso. Mas como eu disse antes, Deus usa, né, todo tipo de ser humano, aquele que crê em Cristo, para continuar levando a mensagem dele, e usa tudo aquilo que o ser humano também faz. Mas esse é um risco que às vezes a gente pode perceber e não se dá de conta. Às vezes eu coloquei aqui alguns exemplos, né, que às vezes podem nos atrapalhar nessa visão de, olha, a missão é de Deus. E eu vou colocar alguns exemplos que, para mim, às vezes me atrapalharam um pouco nessa definição de missão de Deus ou de missão da igreja, mas no sentido amplo, né, num sentido do dia a dia. Busca de resultados instantâneos. Acho que isso já foi comentado muito aqui em outros estudos, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com resultados instantâneos que a gente acha que uma pessoa que veio de uma outra igreja para nossa igreja já é missão. O cara era da igreja batista e veio para cá, já foi um alvo da missão. A gente vai passando por isso. Busca por luteranos perdidos e afastados, às vezes isso também pode ser confundido com o próprio termo missão, né? Ou seja, o anúncio de Cristo, o anúncio da salvação de Cristo. Aí tem aqueles exemplos também mais claros, né? Eventos e ações únicas, por muitas vezes com tempo de preparação longo para um curto período de ação. Seria mais ou menos, a gente vai fazer um festival missionário. Cara, e aí dá uma trabalheira. E, às vezes, pode ser que a gente diga, já fizemos a missão de Deus. Fizemos esse festival missionário aqui, então, para esse mês, tá tranquilo. Porque foi custoso, né? Foi. Também um outro ponto que eu coloco é pastor como a fonte para a missão. Às vezes isso pode atrapalhar a congregação e achar, não, o pastor é que precisa se mexer
para fazer com que a congregação faça a missão. O pastor precisa pensar nos eventos missionários. O pastor precisa estar à frente. Não deixa de ser, mas como eu disse antes, isso pode atrapalhar a visão da missão de Deus, através de todos os cristãos. E como eu disse antes, missão como algo eventual e pontual, né? Hoje nós vamos sair à tarde, vamos entregar panfletos aqui na rua, então isso pode atrapalhar numa visão de missão de Deus, uma visão de missão geral, né? Porque é um evento pontual que nós vamos lá como igreja, né? Missão da igreja, e a partir dali, bom, já fizemos. E também, como eu falei antes, dei um exemplo, a questão do proselitismo, a gente nem entra nessa questão, mas pode ser às vezes que isso nos atrapalhe. Todas essas questões levantadas, elas não são erradas por completo, né? Pois também é missão de Deus cuidar daqueles que já estão na fé. A missão de Deus também é cuidar, por isso que a igreja está ali, para cuidar dessas pessoas que já estão na fé. Mas sempre lembrando, o ponto principal dessa missão de Deus é levar Jesus Cristo, é falar de Cristo. E, como eu disse, pode ser que Deus use os erros da igreja para levar a salvação dessa forma, até para algumas pessoas. A gente não sabe, mas Deus pode fazer isso. Minha reflexão, então, através desses pontos, é nos fazer refletir até que ponto as nossas congregações vivem a Missio Dei. Até que ponto a congregação, uma congregação luterana, uma igreja luterana, vive essa Missio Dei. Um outro ponto também que eu quero deixar bem claro, aqui em São José eu já tenho visto isso, mas principalmente observando e relembrando aquilo que aconteceu nas igrejas por onde meu pai foi pastor, sabemos que o crescimento das nossas congregações se dá muito pelo modo ao natural. Isso também já foi comentado aqui na semana passada, no estudo do pastor Adelar sobre testemunho, né? Se nós olharmos a estatística, muito mais pessoas entram para a igreja ao modo natural, ou seja, pessoas que vão convidando umas às outras, amigos, familiares, achou na internet, algo assim, do que por eventos missionários específicos ou projetos missionários que a gente faz especificamente. E pode ser que fazendo esses eventos estamos... às vezes esses eventos podem nos, digamos assim, afagar ou camuflar, ou digamos assim, eu já fiz um evento missionário, então não preciso mais fazer mais nada, né? Já fizemos. E aí, às vezes, aquela culpa que a gente tem por não fazer missão, ela é aplacada por um evento específico que a gente faz uma vez por ano, às vezes. Bom, isso são todos ainda aspectos negativos da questão da missão da igreja, né? Quando a missão da igreja, ela se sobrepõe à missão de Deus, como eu expliquei antes há pouco, através do Dr. Sérgio. Mas pode ser que existam exceções, né? Pode ser que um evento missionário, com certeza, atinja um número muito maior do que o crescimento ao natural. Porém, de uma forma geral, é assim, pessoas vão convidando amigos e familiares, alguns ouvem programa na rádio, uma mensagem na internet, e muitos por curiosidade pessoal. Pode ser que uma pressão que a congregação sinta em seu dever de fazer missão leve ela a olhar mais para a sua capacidade e forma de missão do que para a missão de Deus. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que às vezes a igreja pense assim, olha, a melhor forma que nós como congregação tal temos como fazer missão é fazer um festival de louvor, né? É fazer bazar. E aí a congregação pensa assim, olha, nós como congregação podemos fazer missão nisso e foca somente naquilo. E aí a congregação então se empenha, né, faz a sua organização, digamos assim, anual em cima de um ponto específico. E por muitas vezes isso acaba tirando o foco do dia a dia. Acaba tirando o foco da missão de Deus no despertar até o dormir. E isso como congregação. E aí nós tiramos essa visão de missão de Deus no dia a dia e apenas colocamos em uma hora e um local agendado. Quando eu trago esse tema, então, missão compartilhada, trago algumas reflexões para tentar nos ajudar para o foco da missão de Deus. Agora eu vou apenas colocar um exemplo que eu estou passando aqui,
Por isso que eu diria que é diretamente, e até pode ser que exclusivamente, para a realidade que eu estou passando. Mas pode ser que outros também estejam passando por essa mesma realidade. Apenas eu vou dar um contexto de fundo aqui para nós entendermos o porquê que eu cheguei nessa questão de missão compartilhada. Como eu já falei, eu sou pastor aqui em São José dos Campos, né, no Vale do Paraíba, uma região muito rica, né, com digamos assim, um desenvolvimento econômico muito bom, qualidade de vida excelente. Digamos assim, as pessoas aqui vivem bem, até os mais pobres, né, eles vivem muito bem aqui. É uma cidade com 700 mil habitantes, a cidade de São José. Aqui a nossa congregação ela também atende outras cidades, mas como nessas outras cidades é mais um ponto de atendimento, né, eu até nem chamo muito de ponto de missão, mas mais um ponto de atendimento, eu foco mais a missão aqui para São José, porque eu não teria condições de abrir mais do que isso. Mas, eu falei, eu não teria condições, né, de novo, voltando aqui no mesmo que eu condenei. As outras cidades, então, que eu atendo também são cidades grandes. Taubaté, nós temos um ponto de missão. No litoral paulista, no litoral norte que paulista, também temos lá ponto de atendimento, ponto de missão, como queiram. Mas aqui é uma cidade de 700 mil habitantes. E se a gente parar para pensar, a nossa igreja aqui, ela tem 148 membros. 148 membros. Numa cidade de 700 mil habitantes, dá para dizer que sim, a nossa igreja luterana aqui é uma igreja insignificante, né? A palavra pode ser um pouco forte, mas é a melhor palavra que eu achei, né? É uma igreja insignificante para a cidade como um todo. A maioria da população aqui em São José dos Campos é cristã, né? E as denominações variam muito, mas a maior denominação que tem aqui é a Igreja Católica Apostólica Romana. O que torna a igreja cristã em São José dos Campos algo extremamente relevante, né? Partir de uma igreja insignificante, luterana, mas a igreja cristã, aqui em São José dos Campos, é algo extremamente relevante e ela que move a cidade, né? Tem vários projetos, a gente vai falar um pouco disso, de outras denominações que acabam indo aonde, às vezes, o Estado, né? De maneira, falando assim, a prefeitura ou algo assim, não consegue chegar. E outro aspecto também interessante, como eu falei no início, sou ainda um FUCS no Ministério, formado em 2017, mas, nesses 2 anos e meio que eu estou aqui, eu acabei olhando para aquele tempo de preparação no seminário e digo, cara, isso é algo que deve ser levado muito em conta. Não são apenas 2 anos e meio já, né, pensando em teologia o tempo todo e estudando e algo assim. Já são quase 8 anos, né, desde que a gente saiu, desde que a gente entrou no seminário até hoje. E isso faz muita diferença na motivação e também na cobrança em relação ao trabalho. Esse tempo que a gente já está aí. Ainda não posso dizer o que vai dar certo ou o que vai dar errado, mas em 2 anos, e aqui eu trago uma das minhas aflições, eu já compartilhei isso aqui no Distrito Paulista. Em 2 anos que eu estou aqui, ainda não vimos em nossa congregação um fruto da missão, ou seja, um descrente crendo em Cristo. Tivemos, sim, um número muito expressivo de pessoas vindas de outras denominações, né? Pode ser que vocês também passam por isso, pessoas que estão em denominações mais legalistas, né, que acabam cobrando muito e tal, ou não se sentiram bem lá, acabaram brigando, e aí acha a igreja luterana. Outras pessoas que estavam procurando uma igreja mais coerente. Essa palavra coerência, ela está em 90% dos membros que vieram para a nossa igreja aqui, nesses 2 anos e meio, falando assim, nós queríamos uma igreja coerente. E a maioria desses membros, nós poderíamos falar também, cerca de 85% dessas pessoas que vieram para a igreja, são entre 30 e 40 anos. Né? Esse é um parênteses que eu estou fazendo aqui, mas é um dado que eu fico muito animado, né, de perceber. E isso é uma tendência, né, das igrejas históricas voltarem a receber e receberem agora uma quantidade de cristãos, às vezes perdidos, e provavelmente vocês têm muito mais exemplos sobre isso do que eu. Mas vejam só, é algo que eu fico um pouco incomodado por 2 anos e meio,
e nenhum fruto de missão. Uma pessoa que não cria em Cristo e agora crê, veio para a nossa congregação, né? Alguém vai dizer, não, mas relaxa, né? Vão tomar uma cerveja enquanto o Espírito Santo faz o seu trabalho. Tá, mas a cerveja não dura um tempo todo, né? A cerveja não dura 2 anos e meio. A gente fica, eu fico angustiado, mas também confortado, sabendo que Deus está agindo, que a missão é dele, e a gente vai correndo atrás. Se um dia, em 30 anos, ele permitir que uma pessoa não crente, que crê em Cristo, comece a participar aqui da nossa igreja, eu digo, ó, né, glória a Deus, mas mesmo assim a gente fica incomodado. Claro, teve os batismos também, né? E o batismo, ainda mais de crianças, de bebês, isso literalmente é missão de Deus, é a missio Dei, né? O batismo é de alguém que não era crente e acaba virando crente em Jesus Cristo. Mas tirando os batismos, ainda não tivemos essa experiência aqui na nossa congregação. Por isso, dentro desse meu contexto, trago algumas reflexões sobre o foco na missão de Deus para compartilhar com os colegas. Lembrando, missão de Deus, não missão da Igreja Luterana Cristo Vive. Tanto para conselhos como exemplos. Notei na congregação que eu sou pastor agora, que a minha função pastoral, em suma, no geral, não é missionária. A minha função pastoral não é missionária. Em 2 anos, meu trabalho congregacional se resumiu em buscar afastados e cuidar de ovelhas. Né? Cuidar das aflições dos membros da congregação, dos problemas, né? E isso é algo fantástico, né? E também faz parte da missão de Deus. Também faz parte. Isso é algo fantástico. Mas isso me levou a dizer em vários momentos dos cultos em estudo bíblico, e eu já disse aqui para a minha congregação várias vezes, né? Que literalmente quem mais faz a missão de Deus são eles mesmos. E como pastor, isso me incomoda, tem me incomodado. E se eu fosse apenas olhar para as atividades pastorais que eu tenho aqui na congregação, diria que em 2 anos eu não teria tido contato algum com alguém que não crê em Cristo. Se eu ficasse apenas na minha congregação aqui, na congregação Cristo Vive, nesses 2 anos e meio eu não teria tido contato nenhum com um não cristão. E isso é algo que realmente me dá um rebuliço no estômago. Como eu disse antes, graças ao ensino que nós tivemos no seminário, por isso que eu sempre gosto de enfatizar, cara, não são só 2 anos e meio, né? São 8 anos já, são 6 anos. E quando a gente compara, às vezes, com outras denominações, isso é algo que conta muito, essa preparação no seminário. O conhecimento, o ensinamento que eu tive no seminário, e entre outros vários exemplos de pastores, né, de pastores da igreja evangélica luterana com quem eu já tive contato, também, aqui não posso deixar de destacar o IMU, né, imersão urbana, que eu fiz no Rio de Janeiro em 2016. Cara, isso me ajudou muito a já chegar no ministério com uma visão de missão de Deus, de Missio Dei. E logo no início do chamado, eu me lembro que foi logo depois, na primeira semana. E eu não estou falando isso aqui, digamos assim, como uma forma de exaltação ou algo assim, né? Muito pelo contrário. É uma inquietação que eu tinha, uma aflição que a gente tem. E logo no primeiro mês, na primeira semana que eu cheguei aqui, eu já fui procurar algo fora da congregação. Né? Porque a gente, como eu falei antes, vendo todo o trabalho que meu pai sempre teve, congregacional, de segunda a segunda, às vezes, né? E isso acabava atrapalhando muito ele se envolver em outras atividades. Como eu falei, aqui é um contexto mais tranquilo para o pastor poder se envolver em outros aspectos do que não eventos da congregação. E aí eu consegui logo, de cara, uma contribuição numa casa de dependentes químicos aqui em São José dos Campos, a Casa Boas Novas, né? Então, desde 2018, a gente está lá semanalmente, e eu vou trazer alguns exemplos depois que vai encaixar melhor nessa questão da missão compartilhada que eu vou trazer. Também a gente conseguiu entrar na capelania hospitalar aqui em São José. Também vou trazer alguns exemplos sobre isso, que são exemplos que eu cometi erros muito idiotas, mas que também é bom compartilhar, porque a gente vai aprendendo com isso, né?
Depois eu vou trazer mais exemplos sobre essas áreas que a gente está aqui em São José. Mas ainda assim, a maioria das pessoas que estão nesses ambientes, seja na casa de recuperação ou nos hospitais, são cristãos. São cristãos. E aqui entra, então, propriamente, agora sim, a missão compartilhada, para falar de um dos papéis que a Igreja Luterana tem para oferecer na missão de Deus. Como essas duas participações que eu tenho não são projetos da nossa congregação, capelania hospitalar não é um projeto da Igreja Luterana ou um projeto da Congregação Cristo Vive, muito menos a Casa Boas Novas. Eu participo delas juntamente com cristãos de diferentes denominações, como eu falei antes, tanto na casa terapêutica como na capelania. E aqui eu vou trazer o exemplo da capelania hospitalar. Em 2018, eu queria fazer já a capelania hospitalar. E aí, eu, na minha arrogância, falei, cara, eu tenho um curso de 1 ano de capelania hospitalar que eu fiz na UBRA, eu tenho certificado. Eu tinha 3 certificados de simpósios sobre capelania hospitalar e um monte de coisa, né? Cara, eu vou pegar, vou fazer um currículo e vou mandar para os hospitais, perguntando se eu posso. E aí eu mandei para o hospital tal, me lembro que mandei para a Unimed, aí entrei no chat lá para conversar com alguém da Unimed, algum responsável, as pessoas cagaram. Opa, cagaram não pode falar. As pessoas, né, tipo, cara, quem é tu? E eu, não, mas eu tenho preparação, né, olha tudo que eu tenho aqui de preparo para poder contribuir na capelania e tal. Aí o que aconteceu? Deus vai nos ensinando, né? Abaixa o topete, ô Pedro Bom. O que a gente fez? A gente acabei participando do Conselho de Pastores aqui em São José dos Campos, que é um conselho onde tem pastores de várias denominações da questão evangélica, né, da parte evangélica, digamos assim. E lá eu entrei em contato com um grupo de capelães hospitalares. E eu fui fazer o curso. E aí, como eu já tinha aprendido que não era bom colocar o carro na frente dos bois, eu comecei devagarinho, né? Fui lá, perguntei como é que fazia o curso, fiz o curso. E aí lá é muito interessante. A gente chega lá, pô, me formei no seminário, né? Eu me formei reconhecido pelo MEC, né? Passei 4 anos de teologia, 1 ano de especialização. E aí tô eu lá sentado num curso e tá a dona Terezinha do meu lado, né? 40 anos de Assembleia de Deus, já fazendo muito, né? Uma pessoa que a gente olha assim, simples, né? Mas tá ali e eu digo, cara, isso aqui é a missão de Deus, né? Deus usa uma pessoa que teoricamente é bem preparada, no meu caso, que é só teoricamente, mas também essa pessoa aqui que foi dona de casa a sua vida toda, né? Ou trabalhou fora numa empresa ou algo assim, e ele tá usando vocês dois da mesma forma para levar. E esse exemplo, a dona Terezinha é uma personagem fictícia, né? Mas com as pessoas que eu conversei lá, a gente nota isso. Cara, não adianta a gente querer se colocar num pedestal ou algo assim. Vamos começar de baixo, né? De baixo não, mas vamos colocar que a missão de Deus usa todos os cristãos para fazer isso. E esse foi um dos aspectos que eu fiz esse curso no ano passado, em 2019, e esse foi um dos aspectos que eu disse, olha, a missão de Deus pode ser muito mais do que aquilo que eu estou vendo, que eu estou enxergando agora como igreja luterana aqui em São José dos Campos. Outro exemplo, como eu falei antes, que a maioria dos membros, eles entraram aqui, pessoas vindo de outras denominações, falando que a igreja é coerente. Algo muito interessante aqui em São José dos Campos, eu até coloquei uma expressão da moda, a igreja luterana, dentro da missão de Deus, ela tem lugar de fala em todos os contextos. Vocês podem ter muito mais exemplos do que eu, porque querendo ou não, apesar de às vezes nós não pensarmos nisso, nós somos equilibrados teologicamente e também na questão da ação. E podemos flutuar por grupos antagônicos. E isso é uma das experiências que eu tenho que me deixado muito alegre aqui. Eu faço parte do Conselho de Pastores aqui em São José dos Campos e faço parte do grupo também a Igreja Católica, a Igreja de Confissão Luterana, a Igreja Anglicana. E esses dois grupos, eles não se bicam muito bem aqui em São José dos Campos, né? Tem esse negócio. Os evangélicos não gostam da Igreja Católica, né?
Os evangélicos não gostam dos luteranos, porque acham os luteranos liberais, e aí a gente tem que explicar que não é bem assim. Mas aqui eu vejo que a nossa doutrina, a doutrina luterana, ela consegue conversar com esses dois grupos, né, que às vezes até são radicais entre si. Isso é algo muito bom. Por isso que eu falei, a igreja luterana, ela tem um lugar de fala. A nossa contribuição para a missão de Deus pode ser feita de várias formas. E aí aqui em São José dos Campos, mas especificamente, né, a capelania e outras coisas. E aí eu vou trazer os exemplos. Na Casa Boas Novas, existem muitos outros pastores que também vão lá. E aqui, de novo, eu não estou colocando assim, nossa, a igreja luterana tem esse diferencial. Eu vou dar um exemplo. Se não tivesse um pastor da Universal lá na Casa Boas Novas falando que se eles bebessem, eles vão para o inferno, muitos deles não teriam parado de beber. Né? Então, esse cara, que para nós luteranos seria, não, isso está errado, não é porque o cara vai beber, porque o cara vai para o inferno. Mas pode ser que através disso o cara realmente pare de beber, porque ele tem medo de ir para o inferno por tomar um gole de cerveja. Aí chega eu, luterano, lá e digo, não, rapaz, a cerveja é liberada. E isso foi muito interessante, que eu participei de um culto em que o pastor disse isso, e aí, alguns meses depois, vieram me perguntar, pastor, o que você acha de se beber? Eu falei, se você beber, você vai pro inferno, cara. Não pode beber. Completamente contra aquilo que eu acredito nessa questão, mas eu vi que naquele momento eu não podia falar outra coisa a não ser isso. E aí, dentro dessa miscelânea, né, de várias denominações, eu vejo que a igreja luterana tem um potencial muito forte por aquilo que eu aprendi no seminário, que os professores tentaram me ensinar, mas que a gente pode esclarecer alguns pontos em que outras denominações não conseguem chegar. Né? E isso tem sido um exemplo fantástico, né, nessa casa de recuperação de dependentes químicos, onde a gente pode ver que a minha contribuição, a contribuição da Igreja Luterana na missão de Deus, às vezes é explicar algumas coisas do cotidiano, teologicamente, da vida, de uma forma que eles possam entender. Assim também acontece na capelania, né? Agora, recentemente, também fui convidado para participar de programas de rádio de outras denominações. E isso também foi algo fantástico, porque a gente se cobra muito, como pastores luteranos, de buscar conhecimento o tempo todo, né? Estudamos muito, e às vezes a gente fica olhando para outros colegas e diz, cara, ele é muito melhor que eu preciso correr atrás. Por um lado, isso é bom, nos tira da zona de conforto. Mas quando a gente chega em outros ambientes, a gente vê, cara, como a gente, né? Digamos, não estou falando isso para nos vangloriar ou algo assim, mas como a gente tem conhecimento. E como é bom compartilhar isso com outras denominações. Né? E nesses programas de rádio tem acontecido isso. Né? As pessoas nos convidam porque elas querem aprender algumas coisas que a nossa doutrina luterana tem. E aí, nesse contexto todo, eu comecei a ver, olha, a missão de Deus, ela está acontecendo aqui em São José, e nós, como igreja luterana, queremos fazer parte disso. E aí vem o ponto principal, e isso já é quase no final da minha explanação, mas o ponto principal agora da missão compartilhada. O ponto em que realmente quero chegar é, como igreja, como congregação luterana, nós precisamos saber onde estão os não cristãos em nossa cidade. A missão de Deus é levar Cristo para outras pessoas. Então, logo, a congregação precisa saber onde estão os não cristãos. E aqui em São José, dentro do levantamento que a gente já fez, outras igrejas fazem levantamentos estatísticos para saber disso. Então, eu tive acesso a esses números através de pesquisas de outras igrejas aqui em São José dos Campos. E em São José dos Campos, os não cristãos estão em condomínios, né? Dentro de condomínios. Porque lá você não consegue estabelecer uma igreja lá dentro. Né? Eles não têm contato entre si. Né? São condomínios onde as pessoas vão dormir, fazem as suas atividades físicas, às vezes, ali dentro, mas os seus amigos estão fora do condomínio, às vezes eles participam de grupos fora do condomínio. E esse é um dado interessante. A maioria dos não cristãos estão na classe alta. Pode ser que outras cidades também tenham. Acho que alguém está com o microfone ligado aí.
Tá dando um chiado. Aqui não dá para ver ninguém com o microfone ligado, não. Bom, Adilson Schink, vou desligar o dele. Adilson. Agora está desligado. Então, esse ponto me chamou a atenção, né? Ó, os não cristãos estão lá. Também os não cristãos aqui em São José dos Campos estão entre os jovens. Por isso que eu achei muito interessante. Né? Daqui a 2 semanas nós vamos ouvir também sobre essa questão dos jovens. Mas estão entre os jovens cansados da vida legalista dos seus pais. Né? Digamos, a segunda geração dos chamados crentes evangélicos, esses já não querem mais saber do cristianismo. Por isso que eu falei que aqui em São José dos Campos, na nossa congregação, 85% das pessoas que entraram nessa faixa de 30 a 40 anos, casais jovens que estavam cansados e que os pais participam de outras igrejas, né, que às vezes têm as suas peculiaridades. Mas isso é interessante, que aqui em São José dos Campos, nesse levantamento estatístico, os não cristãos estão entre esses jovens, que os pais são cristãos. Também aqui em São José dos Campos, os não cristãos, existem muitos não cristãos no fluxo, né? Não sei quem muitos conhece fluxo. Fluxo é aqueles... outros lugares se chamam de baile funk, ou pancadão, ou algo assim, né? Onde o uso de drogas e prostituição, ou digamos assim, a sexualidade é muito, muito, muito forte. E aqui em São José, está próximo de São Paulo, também tem esse chamado fluxo, e ali existem, infelizmente, muitos jovens que também não creem em Cristo, né? E também, por último, nas redes sociais, né? Se a gente faz algumas buscas em algumas páginas aqui de São José dos Campos, a gente vê que ali também existem alguns não cristãos. A missão de Deus, então, está apontada para este grupo de seres humanos, os não cristãos. E a pergunta que eu faço é, como o IELB, como Igreja Luterana, principalmente aqui em São José dos Campos, ou agora também fazendo a pergunta para vocês, pastores, vocês como congregação, na cidade onde vocês estão, vocês sabem onde estão os não cristãos da sua cidade? Ou, no meu caso, né? Será que eu sei onde é que estão o grupo dos não cristãos aqui? Bom, o próximo passo é chegar até eles. E como eu disse antes, sozinho aqui em São José dos Campos, a probabilidade de chegar nesses grupos é quase zero. Se apenas como congregação Cristo Vive eu pensasse, bom, preciso chegar lá no condomínio, né? Onde classe alta, como é que eu vou fazer isso como congregação Cristo Vive? Olha, vai ser muito difícil. Mas em 2 anos, através de ações de outras igrejas cristãs, alguns desses grupos, nós já podemos falar para eles, como luteranos. Para alguns desses grupos, a gente já teve a oportunidade de falar para eles através de envolvimentos com outras denominações, não sozinhos. Contribuir para a missão de Deus não nos faz perder a identidade luterana. Né? Contribuir com outras denominações, estar junto em projetos de outras denominações não nos faz perder a identidade luterana. Muito pelo contrário, ela só é reforçada. E isso são 2 anos e meio só, é muito pouco tempo, mas eu posso dizer que, cara, eu nunca fui... Essa parte do vídeo a gente vai ter que cortar depois, né? Nunca fui tão orgulhoso de dizer que sou luterano, né? Por causa do envolvimento que a gente tem com outras congregações. E aí sim, eu vou trazer o aspecto positivo agora da missão da igreja, né? Através das palavras do Dr. Sérgio Chelsky, no livro dele sobre missiologia. Ele vai dizer o seguinte, o aspecto positivo da missão da igreja. Quando a igreja entender que sua natureza é missionária e que, portanto, a missão de Deus define sua essência, será simples encontrar o significado positivo do termo missio ecclesia. A maneira pela qual a igreja se vê e se identifica com uma obra de Cristo, eclesiologia, está profundamente relacionada ao seu chamado para viver e compartilhar o evangelho de Jesus Cristo, como expresso, por exemplo, em Mateus 28 ou Atos 1, 8. Isto é, até o fim dos tempos e até os confins da terra. Escatologia. Se esse senso perpétuo de compromisso e vocação se perder, a igreja perderá sua qualidade apostólica e procurará apenas se manter, focada em preservar seus limites bem guardados. Assim, enquanto perde sua vitalidade, também perde sua presença na sociedade. Esse é um dos textos que dá para
colocar escrever no quarto ou escrever no escritório. E por isso, então, que como agora fazer essa missão compartilhada, essa missão de Deus chegar como um pensamento da congregação Cristo Vive, como a essência da congregação Cristo Vive. Fazer com que a congregação Cristo Vive entenda que a missão de Deus é algo muito maior do que um evento, ou algo pontual, ou algo que acontece na igreja. E aí eu vou dizer o seguinte, os nossos membros, né, eu estou em São José há 2 anos e meio, tem membros que estão aqui a vida toda, eles sabem muito melhor do que qualquer pastor onde estão os não cristãos. Eles têm contato com eles diariamente. Cabe então um ensino semanal nos encontros da congregação, cabe um incentivo a romper a vergonha e o medo. E isso o pastor pode fazer com a sua liderança, incentivar, colocar essa ênfase, né, essa essência o tempo todo, e quando se reunir na congregação, na igreja, ensinar, capacitar os membros para que eles tenham essa visão de olhar onde estão os não cristãos que eles já conhecem. Cabe os testemunhos, né, para incentivar essas pessoas a falar de Cristo. Algo que a gente tem feito aqui e tem ajudado muito é compartilhar os testemunhos de outras igrejas, tanto aqui de São José, como também igrejas luteranas no Brasil todo. Às vezes a Hora Luterana manda um e-mail lá falando dos 5 minutos com Jesus, né, um testemunho em relação àquilo, a gente coloca aqui e nós vemos no olhar das pessoas que às vezes um testemunho, através de um testemunho, elas aprendem muito mais do que, digamos assim, 1 ano de ensinamento doutrinário sobre missão. E isso é bem interessante, por isso colocar sempre essa ênfase, né? Também um pequeno parênteses, essa questão de nós fazermos capelania hospitalar, alguns membros da nossa igreja já fizeram o curso, mas por causa da pandemia não conseguiram ainda começar a fazer os atendimentos da capelania hospitalar. Mas um dos aspectos que eu particularmente também pensei, cara, eu preciso me envolver com coisas de fora da igreja para também dar esse testemunho para as pessoas. E isso é interessante, porque o envolvimento da congregação tem aumentado muito por causa dos testemunhos que às vezes eu trago da Casa Boas Novas, né, de pessoas que, até hoje aqui em São José, 3 pessoas eu pude escutar que elas não creem em Cristo, e aí falaram, pastor, agora eu creio, né? Às vezes Deus não deixa a gente ver esses frutos, mas eu fico muito agradecido de ter visto já esses 3 frutos, e eu sempre lembro o pastor Matheus Schmidt aqui de São Paulo, ele dizendo no sermão que isso é uma das melhores sensações que tem na vida. Assim como eu tenho uma sensação inexplicável no batismo, né, quando a gente está fazendo o batismo ali, né, Deus está fazendo o batismo, assim também é quando a gente consegue escutar de alguém que não crê em Cristo, que está crendo. Cara, isso é uma motivação muito grande. Quando a gente compartilha isso com os membros da congregação, a gente pode ver também a motivação ali. E isso é muito bom também para a própria, digamos, para o próprio interno da congregação. Como eu disse, o incentivo dessa congregação aqui, então, é fazer com que eles identifiquem onde são os não cristãos. E por isso, nós também temos incentivados a membros participarem de grupos em outras denominações, né? Tem um casal que estava participando também de um grupo de casais em outra congregação, onde eles iam lá, contribuíam com aquilo que eles sabiam, aprendiam muito, traziam para cá. Agora tem o Luiz, aqui da nossa congregação, até compartilhei em alguns grupos, ele está envolvido no projeto João 9, né, que é um projeto para leitura de livros cristãos para deficientes visuais, está no YouTube e tudo mais. Então nós temos incentivado as pessoas a agirem no lugar onde eles estão, né? Muitos dos nossos membros participam de grupos de bicicleteiros, não sei se é assim o termo, né? Eu não participo, mas então a gente incentiva que, olha, vai lá, vai nesse grupo, participa, e quando tiver oportunidade, fala de Cristo, né? Outros participam de grupos de crochê, né? Algumas senhoras aqui da igreja participam de um grupo maior de crochê. Não, fiquem lá, né? Não precisa vir para cá porque tem reunião das servas, vão para lá, vão para esses lugares onde vocês estão colocados lá, né?
E aí enfatizar e glorificar isso que eles estão fazendo, essas ações que eles têm na faculdade, nos lugares, né? Um dos dodóis que eu tenho aqui, a gente não tem grupo de jovens que se reúnem semanalmente, mas os jovens são muito ativos nos cultos. E isso é algo que eu fico muito feliz, porque eu digo, cara, esses jovens, os amigos deles, eles têm contato com essa parcela de não cristãos que foi levantada aqui em São José. Então eu vou tentar passar para eles, né, que a fé é algo simples, é algo muito bom, e crer em Cristo, que eles possam repassar isso também para os seus amigos nas oportunidades. E um dos últimos exemplos que eu coloco aqui é agora para os pastores, para nós, né? Como eu disse antes, nós pensamos teologia quase que 24 horas por dia, né? Nós estamos empenhados e elaborando projetos e pensando qual é a melhor forma o tempo todo. Mas a pergunta é, será que nós temos grupos ou participamos de grupos que existem não cristãos? E aí eu dou o exemplo do futebol. Eu gosto de jogar futebol, mas não sei se jogo futebol muito bem. Mas logo quando eu cheguei aqui em 2018, meu objetivo era, cara, eu preciso entrar num grupo de futebol que não tenha ninguém da congregação. Porque daí eu posso bater, posso falar, mentira. Mas um dos objetivos era, eu preciso estar num ambiente que é contrário a tudo aquilo que eu sou em outros ambientes. Porque na maioria dos ambientes que eu vou, eu sou pastor. As pessoas não falam algumas coisas porque o pastor está ali. E eu queria sentir, digamos assim, não, aqui sou mais um com a galera aqui. Posso falar que sou pastor, né? Isso é um dos objetivos de falar de Cristo para eles, mas eu queria estar num aspecto desse. Só fui conseguir agora no início desse ano, finalzinho do ano passado, em dezembro do ano passado, para esse ano, consegui através de um barbeiro, o cara era barbeiro, conseguiu entrar num grupo de futebol, fiquei muito feliz, aí veio a pandemia, parou tudo. Mas isso é algo que eu, às vezes, coloco aqui, né? Olha, será que nós pastores, às vezes, não nos reduzimos a um grupo específico e não temos mais contato com o divergente, com aquilo que nos incomoda, né? Em outros grupos, em outros contextos? E isso é bom tanto para o nosso sermão, isso é bom para os nossos conselhos pastorais. Por isso, para encerrar aqui a minha fala, eu volto ao termo missão compartilhada, né? Missão compartilhada entendendo a partir da missão de Deus. E como a igreja luterana pode agora, numa cidade, aqui eu coloco o meu contexto, né, uma cidade de 700 mil habitantes, como a igreja luterana pode contribuir? Pode contribuir. Claro, para isso a gente dá a cara a tapa, né? A gente leva muito tapa. Mas com certeza esses tapas vão nos ajudando a aprender e como a gente pode contribuir. E como eu disse antes, cara, a igreja luterana ela consegue falar para um cara que é totalmente de direita como um cara que é totalmente de esquerda. A igreja luterana ela consegue falar com grupos antagônicos e isso é algo que a gente precisa fortalecer mais, cultivar mais. Por quê? Porque a missão é de Deus. E se nós, como igreja luterana, podemos contribuir 0,5% nessa missão de Deus, já é muito. E isso nos enche de alegria e nos motiva muito. Bom, essas são as minhas... o meu compartilhar nessa pressão de hoje aqui sobre esse tema missão compartilhada. Como eu falei antes, vi que muitos colegas já falaram em outros momentos, né, de ações que também fazem lá em Rio Grande, né, no presídio. Também a gente já escutou o pastor Adelar falando de alguns testemunhos sobre a capelania hospitalar, mas muito bom. Vamos aos comentários, Você quer que eu leia aqui ou você eu vou lendo aqui no chat. O pastor Valdir colocou aqui, os eventos missionários despertam a igreja para uma reflexão sobre a missiologia. O evento missionário não pode ser uma arapuca. Sim, no sentido... Tá. O senhor falou sobre isso na sua explanação, né? Na outra vez lá, colocando o evento missionário como uma arapuca.
Quer falar mais alguma coisa sobre isso, pastor Valdir Otávio? Não, que a igreja, na minha opinião, a igreja, ela tem a oportunidade diante de si de fazer um trabalho bem bacana. E a partir do momento que você programa eventos missionários, eu, por exemplo, eu sou fã do Festival Missionário, assim por diante, a igreja, com isso, ela vai despertando. Eu sei de colegas, pastores, em Vitória, por exemplo, de Vila Velha, que uma boa parte da liderança se envolveu nesse trabalho a partir do momento que a igreja colocou um foco, colocou um programa específico, que foi, na verdade, o Festival Missionário, né? Mas a partir do momento que a igreja ela se programa, ela faz eventos missionários com mais assiduidade durante o ano inteiro, a igreja o tempo todo ela está se envolvendo. Isso vai fazendo com que, aos poucos, também, aquilo que o Leandro coloca também nas suas observações, a igreja vai intensificando o seu olhar sobre a missão de Deus, né? Então, nesse sentido que eu acho que o evento não pode ser uma arapuca, mas o evento ele é interessante, porque ele chama. E quando a gente tem um evento, a gente tem uma oportunidade para poder levar a palavra. E o evento, ele também contribui para uma interação maior dos próprios membros entre si, né? Que às vezes, que nem aqui em São José, como os membros eles estão completamente espalhados, a igreja não é uma igreja do bairro, não é uma igreja que o vizinho conhece o vizinho, porque são membros da mesma congregação. Às vezes falta isso, e a congregação já tem falado muito disso, que eles sentem falta desse envolvimento entre os membros, de se conhecer mais, de se ajudar mais. E às vezes um festival, uma ação missionária nesse ponto, também pode ajudar muito esse envolvimento, né? Porque você está fazendo algo para fora, não é algo interno, que daí às vezes dá muita briguinha, né? Muita picuinha. Quando é algo para fora, as pessoas se unem e vão se conhecendo mais, né? E também pode ser importante. Quando eu estava trabalhando em Recife, todo final de semana, um jornal pegava as programações das diferentes igrejas e também da igreja luterana. Depois de um certo tempo, o editor lá do jornal me perguntou, escuta, essa igreja sua, ela está se fechando? Ou ela está acabando? Ou ela está... Porque você não tem nada diferente. É sempre a mesma coisa, sabe? Eu acho que a igreja, ela trabalhar na mesmice, ela não é bacana isso. Lógico, a palavra de Deus está sendo anunciada, as pessoas estão sendo alimentadas por essa palavra. Entretanto, a igreja, que ela precisa fazer a diferença. Qual é a diferença que a igreja faz? Qual é a relevância que a igreja tem para o bairro onde ela está e para as pessoas que fazem parte da igreja e para aqueles que vão visitar a igreja? Sim. Valeu, pastor. O Leandro Ribner, colega aqui do distrito, é necessário criar uma consciência missionária entre os membros. Creio que fazemos isso falando sempre do assunto em cultos, estudos bíblicos específicos, práticas evangelísticas, dicas de evangelismo pessoal e de relacionamentos. Criar hábitos novos, o que leva tempo. Isso é uma das questões do tempo, né? Eu estabeleci um pequeno projeto aqui, apenas para compartilhar, né? De 10 anos, e dividi de 2 em 2 anos. Mas até o 6º ano, eu iria dizer, bom, o que está bom, o que a gente pode pensar diferente. Nos 2 primeiros anos, eu foquei mais realmente na busca dos membros que acabaram saindo aqui da igreja, para saber se realmente eles estavam em outras igrejas, ou se estavam sem igreja, algo nesse sentido, né? Então, 2 anos, a gente se dedicou aqui, a liderança também, para isso, para reunir aqueles que tinham sido afastados, para fazer com que as pessoas se sentissem novamente membros de uma congregação. Esses 2 próximos anos, que agora a gente já entrou, a gente focou no ensino, está focando no ensino. Então, a gente formou um grupo da ET aqui, que é para preparar uma liderança agora. A diretoria aqui também é uma diretoria muito nova, de membros de idade nova, digamos assim, né? São novos em idade. E então, a gente está preparando essa liderança para que eles assumam também alguns trabalhos na congregação, né? Através da ET. E os outros 2 próximos anos, que seriam o 4º e o 6º, vão ser anos voltados estritamente para uma ação missionária mais forte. Não que não tenha sido feita nesses 4 primeiros anos, mas vai ser algo mais forte. Isso leva tempo, mas eu sempre também penso, olha, a igreja luterana aqui já tem mais de 100 anos, né?
Às vezes a gente, o tempo, às vezes a gente precisa pensar, tá, leva tempo, tempo é de Deus, mas não vamos atropelar as coisas, mas também não vamos nos acomodar com o tempo. Eu acho que foi isso que o pastor Leandro quis nos colocar aqui, né? Criar novos hábitos realmente não é algo fácil de se colocar numa congregação. Pastor André Plummer está ao lado do fogão a lenha, coloca aqui: essa realidade de condomínios é sim um grande problema nos nossos contextos. Penso que será muito importante começarmos a desenvolver meios de chegar aos condomínios. Cara, eu me esqueci de colocar aqui, mas tem um padre no Rio de Janeiro, o pastor Tardelli até teve contato com ele já. Ele tem livros, ou alguns artigos, acho que são artigos, que falam sobre essa questão de condomínios, né, de como conseguir entrar nesses condomínios e conversar com as pessoas. Eu vou tentar pegar o nome aqui depois, eu tenho anotado em algum lugar, ou se o Tardelli está aí e lembrar do nome, dá para puxar alguns artigos que ele tem, tá de fácil acesso na internet, que fala justamente sobre essa questão de condomínios, né, o que está crescendo gigante, né, muito nas cidades. Pastor Leandro Rubner também comenta aqui de novo, e também creio que hoje nenhuma congregação deveria pensar em missão e evangelismo sem envolver de alguma forma a hora luterana. A hora luterana tem aqui em São José, né, eu posso falar, Deus Conecta, tem ajudado muito, não só membros da nossa congregação, como eu falei que a missão é compartilhada, a gente participa de outros grupos, tanto de WhatsApp como presencialmente, agora não tanto. O Deus Conecta já está sendo usado por outras congregações. Pelo menos eu tenho 2 aqui em São José dos Campos, outras denominações que usam o Deus Conecta. Não sei de que forma, se é uma forma quase que individual ou também, mas já entraram, digamos assim, também nesse projeto do Deus Conecta. E isso, a Hora Luterana nos ajuda muito com esse material que às vezes outras denominações não têm pronto, ou não têm acesso, né? E às vezes a gente disponibilizando, eles né, ficam muito agradecidos, principalmente os livretes, né? Aqui na capelania hospitalar, é algo que, até nem fui eu que falei para o capelão, que é responsável, ele que disse, cara, tem um livrete da Hora Luterana, que é Mensagens para Enfermos, que não tem outro igual. Ele é da Igreja Cristã Evangélica aqui de São José dos Campos. E ele disse, cara, não tem outro igual, eu já tentei procurar. Agora que você chegou aí, você tem mais acesso. Não, mas é só entrar lá no site da Hora Luterana. Ah, eu não sabia, ele dizendo, né? Mas isso pode nos ajudar também. O pastor colocou as células, né? As células também é um trabalho muito interessante, que principalmente aqui em São José, que os membros estão divididos por bairros, seria até interessante para... A gente também tem uma ambição aqui de plantar uma igreja em outro bairro aqui em São José dos Campos, como liderança, né? Também é um dos focos que eu tenho desde que eu entrei aqui em São José dos Campos, é plantar uma outra igreja. Então, as células nos ajudam muito nesse início, né? O pastor André Plummer também coloca aqui. Aqui tenho não cristãos no lado da minha casa. Ao olhar pela janela, tenho 2 praticantes de religião afro. Um deles tem um centro de umbanda, mas para eles tenho pregado o evangelho, enviando cultos para eles, e já recebi testemunhos que eles têm ouvido a palavra. Esse é um outro ponto que eu também queria colocar, mas deixei ele de fora, mas agora eu vou colocar de novo, né? Como é que às vezes a gente faz esse quebra-gelo, né? E isso os membros têm muita aflição, eles ficam, pastor, mas o problema é a primeira fala. E eu digo assim para eles, cara, eu também fico cagadaço quando eu preciso falar de Cristo para alguém. É muito difícil. Quando eu vou como capelão, né, é mais tranquilo, porque as pessoas já vêm ali, tá vendo o capelão, então o que ele vai falar? Ele vai falar de Cristo. Agora, quando eu encontro as pessoas casualmente, ou até mesmo lá no grupo de futebol que eu tenho, eu fico completamente envergonhado, tá, mas onde é que eu pego o ponto, né? Aí foi até interessante esses dias, que aqui na igreja a gente está fazendo uma reforma do telhado e tal, e aí tava os pedreiros, né? E eles já estavam 2 semanas trabalhando. E eu tava comigo, cara, eu ainda não fui falar com eles, cara, se eles participam de alguma igreja, se eles creem em Cristo. E o cara, e tá encerrando o prazo, esses caras vão embora, e imagina, eu não fui falar com eles ainda sobre nada, né? Aí eu pensei, tá, vou ficar mais tempo ali perto da obra. Aí um dia desses eles olharam assim, ô pastor, tira uma dúvida da gente.
por que o senhor tem barba? Eles perguntaram. Por quê? Pastor não pode ter barba. Aí eu, cara, tá aí o gancho. Né? Eu digo, pô, ainda bem que Deus me deixou lá. Mas às vezes esses insights, né, que a gente precisa treinar os membros a terem. Porque às vezes a bola pica na nossa frente. E às vezes por a gente não estar treinado. Porque o que me fez falar de Cristo foi uma aflição que eu tinha, que eu não tinha nenhuma abertura com eles. E aí quando veio a abertura já foi automático. Eu já vou puxar para ir falando sobre outras coisas. E isso é bom a gente ensinar os membros a terem essa jogada, né? Que eles têm muito bem. Eles já têm isso pessoalmente muito bem. Porque eles desenrolam em outras várias coisas. Imagina falar de Cristo, que o Espírito Santo está agindo ali diretamente, é muito mais barbada. Então, falar que é algo simples ajuda também eles a fazer esse quebra-gelo. O pastor Diego Neumann também coloca aqui, eu participo de grupo de vôlei. Aliás, vôlei, né? O Azul nunca perdeu o vôlei. Quase 13 anos, só para dar uma... Porque eu joguei vôlei com o Neumann lá, e a gente nunca perdeu uma partida de vôlei no azul e branco. Futebol não joga muito. E de conselho municipal, e sempre manda as mensagens nesses grupos. Exatamente, essa participação do pastor em outros grupos não sendo da igreja, particularmente para mim, é muito importante. Pastor Luiz Wolfgang colocou, pastor André Plummer, eu moro em um condomínio aqui em Vila Velha, Espírito Santo, onde tentei desenvolver esse meio pelo qual sugere, ao menos aqui está no regimento interno, a proibição desse tipo de trabalho de igreja. Olha, essa eu não sabia. Até mesmo colocar nesse caninho algum folheto bíblico. Tínhamos um grupo que se reunia todas as segundas-feiras para estudar a Bíblia. Pastores que moram aqui e cristãos de outras denominações, mas paramos por causa da pandemia. Eu não sabia desse negócio do regimento que é proibido. Pastor Adriel Rodrigues, pastor Adriel Prestes Rodrigues, também nos comenta aqui. Penso que muito difícil hoje apontar e definir quem é cristão e quem não é cristão em nossos tempos. Isso é verdade. Nunca os não cristãos foram tão parecidos com os cristãos, né? Penso que só Deus sabe quem é joio e quem é trigo, porque vejo que cada pessoa procura se relacionar com Deus da sua forma, ouvindo a palavra de Deus, sem ir à igreja. Hoje estar ligado na igreja não é parâmetro. Às vezes aquelas que julgamos que é crente é joio. Por isso que eu digo, como é a missão de Deus, o julgamento também é dele. Então, eu fico bem tranquilo e não fico tentando procurar o joio. Eu sempre fico tentando falar que aquele que crê em Cristo é o trigo, né? Quem faz isso é Deus, mas esse é um ponto bem interessante, que o relacionamento pessoal vai fazer com que a gente conheça as pessoas que estão ao nosso redor, né? E como eu disse, os membros, eles têm relacionamentos com muito mais não cristãos do que nós, né? E isso é importante. Também é importante o relacionamento pastoral. Como aqui é uma congregação pequena, 140 membros, eu consigo mandar mensagem no particular para todos os membros, uma vez por mês. E isso aqui tem sido algo muito legal, né? Os membros realmente, pastor, obrigado por perguntar, obrigado por... Aí a gente mas é uma congregação pequena, né? Eu me lembro, lá o pai era pastor na congregação Cristo Redentor, em Pelotas. Cara, muitos membros lá, a gente nem conhecia, o pai não tinha condições de ter esse relacionamento, às vezes, mais próximo, que eu estou tendo aqui com os membros em São José dos Campos. E isso também é complicado, né? Tanto o pastor como os membros, eles precisam ter essa palavra, né? Relacionamento com as outras pessoas, para saberem se eles creem ou não em Cristo. O pastor André colocou aqui, perfeito, Luiz, é sim um grande desafio, mas bacana ouvir o testemunho sobre o condomínio lá. O pastor Leandro também coloca, hoje estar ligado na igreja não é parâmetro, mas cristão sem ligação com o corpo de Cristo, a igreja não é... mas cristão sem a ligação com o corpo de Cristo, a igreja não é uma contradição. Os chamados desigrejados também, é um grupo que aqui em São José é um grupo grande, né, dos chamados desigrejados. E para alguns membros é difícil a gente explicar como é importante estar reunidos em grupos, né, estar reunidos uns com os outros.
Vocês podem ter passado por isso, né? A questão da Santa Ceia agora na pandemia, né? Veio várias ideias de fazer Santa Ceia. Muitos queriam que eu fizesse Santa Ceia na casa. E eu dizia, olha, os coreanos lá na Coreia do Norte, eles têm Santa Ceia quase que uma vez por ano. E olhe lá se tem Santa Ceia. Porque eles precisam se reunir para ter a Santa Ceia, né? Aqui também vamos esperar um pouquinho, porque precisa enfatizar essa união, esse estar junto, né? E a Santa Ceia tem sido um dos aspectos que eu tenho tentado ensinar aqui para as pessoas, que como é importante esse estar junto, esse estar no corpo de Cristo, né? Esse participar da igreja também, né? O Fábio André Neumann botou aqui, Hebreus 10, 25. Cara, eu vou ter que abrir o texto bíblico lá. Depois bota o texto aí. Depois mais baixo ele coloca lá. Tiago Albrecht coloca, como tratar nossas congregações menos departamentalizadas e mais missionais. Cara, sei lá, cara. Cara, depende muito do contexto, né? O problema é que às vezes a gente precisa cortar algumas coisas e isso é mais complicado. É mais fácil a gente criar coisas novas do que cortar coisas que já estão estabilizadas. E às vezes isso gera um desgaste dentro da congregação que muitas vezes a gente pensa, cara, então é melhor nem mexer. Porque o desgaste que vai criar, às vezes, e algo que eu tentei fazer aqui, é colocar o foco muito mais num projeto de missão do que num departamento mais interno. Não é desmerecer o departamento interno e nem acabar com ele, mas colocar para a congregação, olha, vejam só, o grupo de capelães hospitalares, né, não é que ele seja mais importante, mas a gente pode dar um foco, uma ênfase maior para ele do que, sei lá, o departamento da bocha, alguma coisa assim, né? Então, mas todos eles são importantes, né? Os departamentos são muito importantes porque eles podem mudar a própria visão deles e partir, já que nós nos reunimos aqui semanalmente como servas ou como leigos, o que nós como departamento podemos fazer de algum projeto missionário contínuo, não eventual, mas contínuo? O que nós podemos fazer? Pode ser que o foco possa ir para os departamentos e eles serem mais missionais, não nossa, que palavra difícil. Não despartamentalizar. Vocês entenderam o que eu quis falar? O Cláudio está rindo aí. Eu tinha que escrever essas palavras para botar na forca, aquelas brincadeiras de forca. Mas seria, acho que dá para investir nisso, né? Transformar os departamentos em agentes missionários mais efetivos. O pastor Adriel colocou esse é o pensamento do povo hoje, infelizmente, se recusam de ser taxados ou inclusos como não cristãos. Bem interessante. Fábio André Neumann, de fato, só Deus sabe realmente quem é o trigo e o joio, mas Hebreus 10, 25 e tantos outros textos nunca perderam a validade. Eu vou ter que ir lá abrir 10, 25 em Hebreus, eu não sei de cor o texto bíblico. Cristo Pires e Elbe, bom dia, ex-vizinho, pastor Lucas. Cara, eu não sei teu nome, cara. Levando em consideração o contexto único de cada cidade ou bairro, o pastor acaba sendo aquele que mais tem necessidade de se adaptar? É uma pergunta. Talvez a maioria das diretorias congregacionais foquem no resultado de alguma ação. Se pessoas não entraram na igreja, a ação não foi bem sucedida. Como mudar esse pensamento? Falando da missão de Deus, né? Mostrando os testemunhos que nem... às vezes eu trago alguns testemunhos da Casa de Recuperação Boas Novas e da Capelania Hospitalar. Eu trago esses testemunhos para as pessoas verem como realmente a missão de Deus está acontecendo. E como que elas, como congregação, elas dão uma subsistência para o pastor e para a própria congregação fazer isso. Porque eu sempre enfatizo, olha, tem membros que não vão querer falar em um evento missionário, mas eles são fundamentais para dar o suporte técnico, o suporte logístico, em oração, e isso faz com que cada membro da congregação se sinta parte de um testemunho que eles estão ouvindo.
Se alguém lá na capelania hospitalar dá um testemunho da sua fé em Cristo, da sua vida, de como Cristo transformou ela, e eu trago esse testemunho aqui para a congregação e digo, olha, vocês só estão escutando esse testemunho porque vocês incentivam, vocês estão de várias formas ajudando para que a gente escute esse testemunho. Então dá para dar digamos assim, um up, dá para fazer com que eles também vejam que as coisas são maiores do que simplesmente aquele ambiente congregacional, né? Que a missão de Deus é muito maior. O pastor Cláudio colocou aqui, para senão eu canto. Da palavra lá do Thiago Albert, departamento, ficou, mas não ficou tão ruim quanto eu tô cantando. Tá bom já. Alguém colocou aqui mais. Cristo Pires, dá um no... Cristo Pires. O Rondinelli. Acho que é o Rondinelli, pastor Rondinelli. Pastor Leandro Rubens também coloca, tentar ter em cada departamento o tripé comunhão, ensino e evangelismo. Exatamente. Isso aqui ele colocou, Rondinelli. André Plummer, os departamentos são importantes, mas aqui vejo que às vezes é uma fuga para ter um alívio do marido. É tipo futebol, cara. Eu uso futebol para isso, cara. Os departamentos são importantes, mas aqui vejo que às vezes é uma fuga para ter um alívio do marido, filhos, esposa ou para tomar uma pinga. Cara, não deixa de ser bom, né? Pastor Cláudio Tirai, para de não conseguir falar palavras difíceis. Vai te catar. O Ilevaldo colocou aqui. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Tá. Ele colocou o texto de Hebreus 10, 25. Obrigado, pastor William Evaldo. Sempre esqueço o sobrenome dele. Eli Miller. Ele botou aqui também o texto de 10, 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Ok? Agradeço aí os comentários. E caso alguém queira dar mais um papo aí, ou falar alguma coisa, a gente pode conversar, mas seria isso que temos para hoje. Eu acho que quem gostaria de falar já falou aí. A gente agradece pela sua disposição, Lucas. Vocês aí, eu acho que o Cláudio, porque eu estou identificando aí que é do Distrito Paulista, e outros que moram em grandes cidades, estão enfrentando hoje algo que talvez a gente possa assemelhar com algo que aconteceu uns 100 anos atrás mesmo, só que numa outra realidade. Os pastores chegavam e tinham que percorrer descobrindo a realidade, como fazer o trabalho naquela realidade onde eles estavam sendo inseridos, e vocês estão, nós somos, vamos dizer assim, a gente é da roça trabalhando numa igreja da roça numa cidade grande. Normalmente essa é a realidade. A IELB, em qualquer lugar que ela esteja, em cidades grandes, normalmente ela quer manter aquelas características de cidade do interior, onde todo mundo se conhece, onde você pode ir na casa do vizinho, e isso é diferente, até pelas realidades que você mostrou aí. Da minha parte, não tem nada que eu gostaria de falar, não sei se mais alguém... diz o Cláudio que ele é o único pastor da roça no Distrito Paulista aí. Eu tenho certeza que tem mais aí que são da roça também. Da minha parte, não tem nada aí que eu queira falar. Se alguém mais quiser falar, o Lucas franqueou a palavra, senão a gente vai encerrando a nossa reunião aí hoje. Alguém compartilhou, a minha internet está muito... O Gilberto colocou ali que o Gilberto colocou que a questão do contexto, né? Realmente é um contexto, aí o Jarbas também reforçou isso, é um contexto pode ser bem específico, né? Que provavelmente quando eu for pastor em outra congregação vai ser totalmente diferente. Por isso que esses 2 primeiros anos que eu tive de buscar os afastados, também a gente tentou entender como é que a cidade funciona, quais são os aspectos culturais importantes aqui de São José, né? Ver como é que as pessoas, elas... Tipo um Globo Repórter, né? Como elas vivem, como elas se reproduzem não, como elas se alimentam e tal.
mas também é importante isso, né? Entender que cada contexto é diferente, isso faz é muito bom pro projeto todo, digamos assim, do Ministério. André, vai querer fazer a sua pergunta? Olá, bom dia a todos. Na verdade, Lucas, uma das perguntas que eu queria fazer é qual que é a aderência dos membros com relação ao projeto que você desenvolve na formação pela ET? O pessoal agrega ou vem e cai fora? Um exemplo, a experiência que eu tenho tido até agora, muitas vezes, as pessoas vêm 1, 2 encontros e depois alguns debandam. E esses alguns, assim, mais de 50% às vezes, né? Sim. E um outro, aproveitando fazer um comentário, tive a oportunidade de ter o primeiro chamado para Osasco, e quando eu comecei um trabalho de capelania em Osasco e cidades adjacentes ali, me chamou muita atenção. Nós temos uma carência, hoje, sem dúvida, dentro da IELB, nós temos um trabalho muito forte com relação ao trabalho de capelania, onde os pastores conseguem chegar. Normalmente é um trabalho bastante consolidado e não se, digamos assim, bom conteúdo, bom acolhimento. Mas a minha dificuldade inicial foi exatamente o fato de nós, enquanto IELB, nós não termos um projeto, uma base, digamos assim. Muitas vezes os hospitais querem isso, algo mais documental, né? E eu senti essa carência, eu entrei em contato com alguns pastores expoentes na época e todos eles me puseram assim, não, tenta fazer visita, né? E às vezes não é bem assim, né? Tanto é que aí isso me obrigou a elaborar algo mais específico, mais pontual, para que pudesse ter acesso a alguns pontos de visitação. Então, é um comentário, eu acho que tem uma carência nessa perspectiva, e essa questão da capelania, da ET. Aqui não é que a gente não fez um trabalho de divulgação muito grande, foi mais contato pessoal. Então, eram pessoas que já estavam mais... Como a gente sabe, né? Que às vezes muitos entram afoitos, assim, e vão mais porque o pastor está implorando. Vamos escrever porque o pastor está pedindo, né? E aí depois acabam saindo. Então, a gente focou aqui mais nas pessoas que já tinham interesse, que já tinham perguntado. E aqui no nosso curso da ET, dá para dizer que mais da metade são de pessoas que recém entraram para a igreja. Digamos assim, de não luteranos há mais de 10 anos, ou pessoas que entraram agora nesse período em que eu estou aqui em São José, né? Dá para dizer que mais da metade são desses, né? Entraram 12, saíram 2, então tem 10. É um grupo bom, para 140 pessoas, é um grupo muito bom, a gente fica muito feliz. E tem até uma pessoa de uma outra denominação, porque a gente estendeu esse curso para outras denominações. E tem uma mulher que ela é de uma outra denominação e está fazendo curso junto com a gente. E isso também está sendo bem legal. Ela também fica encantada, né? Porque eu já peguei o material pronto, né? Eu não falo nada. Mas ela está encantada com a forma que é colocado e tudo mais. Então, isso também nos alegra. E o envolvimento do pessoal em relação a outras, aí sim eu acho que, como eu digo, é uma questão de tempo e de não forçação de barra. Porque, como eu sempre falo, às vezes as pessoas podem ir para agradar o pastor. E essa mentalidade é algo que a gente precisa ensinar, que elas não vão fazer as coisas para agradar o pastor, elas vão fazer as coisas porque é a missão de Deus. Então, eu procuro sempre conversar com aquelas pessoas que demonstram o interesse, que elas deixam um pouco ali no ar, e aí eu vou lá e pá. Mas às vezes tem alguns membros que falam, não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, barará, barará, barará. Aí eu digo, tá, vamos com calma, né? Vamos ver. Que normalmente, às vezes, quando fala, é meio complicado. Mas tem um bom envolvimento, e aqui, e isso é uma das coisas que a gente dá graças a Deus. Muito bem. Eu vou finalizar, então. Acho que não tem mais ninguém se qualificando para fazer uma pergunta. Então, que Deus abençoe a tarde de todos vocês. Muito obrigado, Lucas, de novo, pela
Pela coragem mesmo. Muitos não têm coragem de botar a cara aí, sempre acha que o outro pode fazer um trabalho melhor, mas às vezes o que pode fazer o trabalho é o que se dispõe, né? E o que poderia fazer o melhor não quer fazer, então ele de fato não pode. Então, muito obrigado aí pela sua disposição e a gente se vê nessas reuniões aqui semana que vem. Que Deus abençoe a todos. Vou parar a gravação agora. Valeu, eu que agradeço aí, tamo junto. Deus abençoe tudo, geral aí.